Pai do Senhor, que Deus possa abençoar a sua tarde ricamente. Deus possa estender as tuas mãos potente e misericordiosa. Esse é o segundo vídeo que eu gravo. Gravei esses dias para trás. E eu quero mostrar para vocês um objeto que eu tenho aqui na mão, um fruto. Esse fruto que você está vendo, para nós ele é uma lobeira. E eu quero te provar as características dessa lobeira, fazendo uma comparação com um animal. Essa lobeira, ela é lobeira que simboliza mais ou menos lobo. Porque essa lobeira aqui, para quem não conhece o lobo, para quem não conhece esse fruto, essa lobeira, você vê o formato dela, a maneira dela, o jeito dela. Quando ela está madura, ela exala um cheiro muito bom, um cheiro muito gostoso, cheiro suave. E de, às vezes, quilômetros e quilômetros, a gente sente esse cheiro. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, o lobo, ele se alimenta de inseto, gafanhoto, escorpião, cobra, rato, essas coisas pequenas e coisa de porte grande também. E o que acontece? Quando o lobo come essas coisas que são tóxicas, ele vai à procura desse fruto e come esse fruto. E segundo alguns, quando ele come esse fruto, ele fica aí até 3 dias dormindo para ser desintoxicado, porque esses animais são peçonhosos. Aí ele fica ali naquele período, dormindo, e se desintoxica. O que você quer dizer com isso? Eu quero falar para você que existe lobo dentro da igreja. Um lobo crente, auxiliar, diácono, presbítero, evangelista e até mesmo pastor. E agora, por fim, lobo bispo. O lobo, ele tem uma sutileza, a manilha dele, o jeito dele. Ele fica observando a presa muitas vezes, muitos dias, rodando, andando, observando como ele vai fazer, do jeito que ele vai fazer. E essa presa se torna um alvo dele, porque muitos dizem que o lobo atrai, que seus olhos atraem a presa. Aí o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, na igreja, o lobo de dentro da igreja, se você for observar, é aquela pessoa que às vezes nem não fica quieto no banco. Ele está ali na igreja, mas levanta e vai aqui, vai ali, observa uma, observa a outra. Ele tem uma facilidade de planejar as coisas. Ele tem aquela facilidade de enganar, de mentir, de iludir as pessoas com proposta, com ação que parece ser muito boa, com cavalheirismo. É uma facilidade. E o lobo, muitas vezes, até mesmo a sua esposa, ele trata ela com carinho. Essa é a minha princesa, essa é a minha rainha. Mas se você observar, sempre a esposa dele, ele fala isso, fala aquilo outro, mas sempre ela está de cabeça baixa. E o que o lobo apronta quando o lobo entra em um rebanho de ovelha? Ele fica olhando um, observando um, e o lobo sempre tem um atalho. Às vezes a irmã sai para ir no banheiro, ele dá um jeitinho de sair, e olha a irmã e disse, outra hora ele disse assim, tá que tá, hein? Outra hora ele disse assim, olha aí. Ou até mesmo disse assim, uai. E a pessoa a ovelha, por ela ser simples, ser agradável, ser paciente, ser compreensiva, ela acha bom, porque quem não gosta de ser bem tratado, né? Ela gosta de ser bem tratada. Mas aí é que mora o perigo, porque ele, de uma hora a outra, ele, com seus gestos, com a sua sutileza, às vezes ele olha na ovelha, cumprimenta, e a ovelha fica feliz por ele cumprimentar, olha nele, ele dá um sorriso.
Daí um pouco a ovelha pensa assim, eu vou olhar de novo, olha de novo. Ele meneia a cabeça, a ovelha passa um pedaço, olha de novo, ele levanta a sobrancelha porque o lobo tem o pescoço muito mole. E ele tem muita facilidade. E ele entra com sutileza. Mas a Bíblia diz em um certo livro, a Bíblia diz que o pastor, o bom pastor, dá a vida pelas ovelhas. E você na sua casa, você não cria escorpião, não cria inseto, não cria cobra, no seu redil há ovelha. No seu redil há ovelha. Mas você tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes esse lobo está te abraçando, está te cumprimentando, às vezes até batendo nas suas costas, no seu peito, mas de olho na sua companheira. E você, companheira, pensa, para pensar um pouquinho, observa, porque o seu corpo é morada do Espírito Santo de Deus. Deus te escolheu para dar fruto e bom fruto. Aí você disse, o lobo dá fruto? Vê se dá, irmão. Mas um fruto podre, um fruto sem aproveito, sem sabor, porque fruto, às vezes você conhece pela casca, pelo olhar e por se provar. E hoje nós somos cercados desse tipo de pessoa nas igrejas, na congregação, pessoa que tem 1000 propostas para você, pessoa que às vezes te elogia, às vezes a pessoa não fala, né, tá linda, às vezes corre atrás de você, põe a mão no seu ombro, né, aproveitando a oportunidade porque ele está procurando atalho. E a Bíblia diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E quando você observa esse tipo de pessoa, o que é que você tem que fazer? Fugir desse tipo de pessoa. Você não precisa brigar, não precisa xingar, não precisa humilhar, mas você vai conhecer porque em você habita o Espírito Santo de Deus. E quando habita o Espírito Santo de Deus, aí revelação, aí há coisas que você vai ver que não está certo. Mas muitas vezes, por você ser uma ovelha simples, por você ser uma ovelha, às vezes que não para pensar, você se torna iludida. E você se torna iludido. E o bom pastor que está pastoreando a ovelha está vendo tudo. E o nosso Deus está vendo tudo. E no final de tudo, essa pessoa vai simplesmente não prosperar. Porque na casa de Deus não é lugar de mentiroso, de pessoas cheias de promessas sem cabimento, pessoas que às vezes faz tanta proposta e tanta promessa, e às vezes só promessa enganosa. Olhando em você, não admirando você, a sua capacidade, o seu talento, não, observando o seu corpo. E são muitos assim. Mas acontece que um dia os nossos joelhos vão drobar na presença de Deus. E você imagina você sendo criatura, sendo chamado filho de Deus. Deus te fez, te aprimorou, te modelou e fez uma coisa muito importante na sua vida. Aí você imagina um dia que você chegar na presença de Deus e às vezes quem te criou, quem te fez, falar para você que não te conhece, eu não te conheço, eu não sei nem de onde você veio, então se aparte de mim porque eu não te conheço. E a pessoa que vive às vezes dando essas oportunidades para o lobo, está sendo cego, puxando cego. Ambos vão cair no buraco. Ambos vão não vou falar uma palavra que eu ia falar, mas vão se ver com Deus um dia. Então você para pensar um pouco. Às vezes você humilha quem fala a verdade, você despreza quem fala a verdade, você abraça esse tipo de lobo por aparência, por não conhecer, por não saber. Bom, o lobo chega no seu terreiro, chega no seu redil todo dia. Toda hora chega. E se você não parar, você vai ver onde você vai parar. E tem uma coisa, lobo, quem toma conta de ovelha, quem pastoreia ovelha, muitas vezes, você não sabe,
ele tem um período que ele fica observando. E às vezes ele tem que jogar pedra no lobo, tem que jogar pau. E o lobo foge, ele vai procurar outro lugar. E a ovelha, por ser simples demais, o que ela faz? Ela vai aproximando. Às vezes a ovelha começa até a se embelezar para receber elogio do lobo. Então você